Você está desperdiçando sua vida. E talvez essa seja a verdade mais difícil de aceitar. Não porque sua vida seja vazia, mas porque ela está sendo entregue, pouco a pouco, a coisas que não merecem o seu tempo. Os dias passam diante dos seus olhos como água escorrendo entre os dedos. As manhãs chegam, as noites voltam. As semanas desaparecem e ainda assim nada muda dentro de você. A mesma rotina, os mesmos impulsos, os mesmos pensamentos cansados, as mesmas promessas adiadas. Você acorda, mas não desperta seu corpo, se levanta da cama, mas sua mente continua presa em hábitos que drenam sua força silenciosamente. Você pega o celular antes mesmo de ouvir os próprios pensamentos. Consome a vida de outras pessoas, observa conquistas que não são suas, deseja realidades que não construiu, e sem perceber abandona mais um dia da própria existência. Enquanto isso, o tempo continua avançando sem piedade. E o tempo não negocia, ele não se importa com seus planos. Não se comove com suas desculpas, não espera você se sentir pronto. Cada minuto desperdiçado é uma parte da sua vida que nunca mais retorna. Os estoicos entendiam isso com clareza brutal. A morte não é apenas o último dia da vida. A morte também está presente em cada manhã vivida sem consciência, em cada decisão tomada por impulso, em cada ano perdido na distração. Porque existem pessoas que morrem aos 80, e existem pessoas que deixam de viver aos 25, mesmo continuando respirando. Olhe ao redor, a maioria das pessoas não vive de verdade. Apenas reage às notificações, à ansiedade, à opinião dos outros, à necessidade constante de aprovação. Vivem correndo atrás de prazer imediato, como homens famintos tentando preencher um vazio que nunca desaparece. Muito barulho, muito entretenimento, muita distração e quase nenhum silêncio. Porque o silêncio assusta, no silêncio você encontra aquilo que passou anos tentando evitar. Você encontra a própria consciência, e ela pergunta coisas que poucos têm coragem de responder. O que você está fazendo com a sua vida? Quem você está se tornando? Quanto tempo ainda pretende desperdiçar? Mas as pessoas fogem dessas perguntas. Elas preferem anestesiar a mente, preferem ocupar cada segundo com ruído, preferem distrair-se até que os anos desapareçam. Então um dia acordam cansadas não apenas no corpo, mas cansadas da própria existência. Não porque trabalharam demais, mas porque viveram sem direção. Existe um cansaço que não vem do esforço, vem da falta de propósito, vem de acordar todos os dias sem clareza, sem domínio, sem presença. A alma enfraquece quando a vida perde significado. Sêneca dizia que não recebemos uma vida curta, nós a tornamos curta ao desperdiçá-la. E ele dizia isso numa época sem redes sociais, sem excesso de informação, sem distrações infinitas no bolso. Imagine o que ele diria agora, imagine o que pensaria ao ver pessoas entregando horas preciosas da própria vida em troca de distração barata, enquanto os sonhos apodrecem em silêncio dentro delas. O problema nunca foi falta de tempo. O problema é que você age como se tivesse tempo infinito. Você vive como alguém que acredita que sempre haverá outra oportunidade, outro mês, outro ano, outro amanhã. Mas não existe garantia alguma. Vida é frágil, instável, imprevisível, e os estoicos nunca esqueceram disso. Por isso viviam com urgência serena. Não uma pressa desesperada, mas uma consciência profunda de que cada dia importa. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo em sua época, lembrava a si mesmo todas as manhãs de que encontraria arrogância, ingratidão, egoísmo e ignorância. Mesmo sendo imperador, ele não esperava facilidade, porque a realidade não existe para satisfazer você. Ela existe como o homem forte não perde tempo reclamando da realidade. Ele aprende a governar a si mesmo dentro dela. Esse é o coração do estoicismo, não controlar o mundo. Controlar a própria mente, porque quem não domina os próprios impulsos se torna escravo deles. O homem sem disciplina não é livre. Ele apenas obedece aos próprios desejos. Obedece à preguiça, ao medo, à procrastinação, à necessidade de prazer imediato, e lentamente perde a capacidade de decidir o próprio destino. A verdadeira força nunca esteve nos músculos, na agressividade ou na aparência. A verdadeira força está em permanecer firme quando a mente quer desistir. Está em continuar mesmo sem motivação. Está em fazer o que precisa ser feito, sem aplauso, sem reconhecimento, sem depender do humor do momento. O homem comum espera sentir vontade. O estoico age apesar da falta de vontade. Essa é a diferença, pequena nas palavras, gigantesca nas consequências. Toda vez que você vence a procrastinação, sua mente se fortalece toda vez que escolhe o desconforto necessário. Sua alma amadurece toda vez que controla um impulso. Você recupera uma parte do domínio sobre si mesmo. Disciplina não nasce pronta, ela é construída em silêncio. Nos dias difíceis, nas manhãs cansadas, nos momentos em que ninguém está olhando. É ali que o caráter é formado, não nos discursos, não nas intenções, mas nas pequenas escolhas repetidas diariamente. Você quer mudar sua vida? Então pare de buscar transformações grandiosas. Comece pequeno, mas comece agora. Acorde um pouco mais cedo, permaneça alguns minutos em silêncio. Observe os próprios pensamentos, treine seu corpo. Organize sua mente, leia algo que fortaleça sua consciência. E principalmente pare de fugir da responsabilidade pela própria vida, porque enquanto você continuar culpando o mundo, continuará entregando seu poder a ele. Os estoicos entendiam algo libertador.
Você não controla o que acontece fora, mas controla a maneira como responde. E nisso existe poder suficiente para transformar uma existência inteira. Talvez você não controle o passado, talvez não controle as circunstâncias, talvez não controle as pessoas, mas ainda controla suas escolhas. E no fim, sua vida será construída exatamente por elas, não pelos seus desejos, não pelas suas intenções, não pelas promessas que faz a si mesmo durante a madrugada, mas pelas escolhas silenciosas que repete todos os dias. O estoicismo nunca prometeu conforto, nunca prometeu felicidade constante, nunca prometeu facilidade, ele oferece algo muito mais valioso: clareza, força interior, estabilidade diante do caos. Uma mente capaz de permanecer firme quando tudo ao redor desmorona, porque uma mente disciplinada suporta crises, suporta perdas, suporta fracassos, suporta solidão, sem perder a direção, e essa talvez seja a maior liberdade que um ser humano pode alcançar. Então acorde antes que sua vida se transforme apenas em uma sequência de distrações sem significado. Acorde antes que o tempo leve embora as possibilidades que hoje ainda existem. Acorde antes que o arrependimento se torne mais pesado do que a mudança. Porque o tempo está passando neste exato momento. Ele está passando e a pergunta permanece diante de você, silenciosa, inevitável, impossível de ignorar. Você vai continuar desperdiçando sua vida? Ou finalmente assumir o controle dela?